Olá, a celebração da vida de um poeta. Ledo Evo, uma das mais expressivas vozes de nossa poética, faz um balanço de sua carreira literária. O livro O Vento do Mar, organizado por Monique Cordeiro Figueiredo Mendes, reúne textos onde Ledo vai destrinchando suas experiências pessoais e a convivência com outros escritores, além de uma coletânea fundamental de seus poemas. E é este o tema de nossa conversa de hoje. Na dica de leituras, mais trajetórias literárias na análise dos livros Movimentos Modernistas no Brasil, de Raul Bopp, e ABC de José Cândido de Carvalho, de Cláudia Nina. A gente conversa agora com Ledo Evo. Ledo, O Vento do Mar é um livro que é quase um livro de memórias, mas antes de ser um livro de memórias, é um livro de lembranças, de uma convivência, de um tempo muito interessante, onde havia verdadeiramente uma convivência entre escritores, né? Quer dizer, como é que foi a elaboração desse livro? Como é? É um livro do sobrevivente, né? De alguém que vai fazer agora 88 anos, né? E que sobreviveu à época literária que, na minha opinião, foi a mais bela, a mais criativa, né? Que já houve no Brasil, que é uma época literária que começou em 1930, com Raquel de Queiroz, com Graciliano, com Jorge de Lima, Jorge Amado, etc., né, Zé Lins, né, e se prolongou, né, até vamos dizer, talvez até a década de 60, etc., né? Quer dizer, era o Brasil literário, o Brasil como uma república das letras. E um Brasil muito diferente do Brasil de hoje, porque, por exemplo, como no meu caso pessoal, esse Brasil era composto de muitos escritores e poetas que vinham de suas províncias para fazer o que naquele tempo se chamava de fazer a carreira literária, né? De modo que era uma carreira feita lentamente, com etapas, né? Os poetas e prosadores saíam do anonimato e se revelavam e às vezes se consagravam através de artigos de críticos dotados de grande autoridade literária, como Álvaro Lins, Alceu Moroso Lima, o Antônio Cândido, Wilson Martins, Sérgio Millier, né? De modo que naquele tempo, hoje, por exemplo, os escritores são consagrados pelos repórteres do Segundo Caderno, né? Pelos resenhistas literários, condução. Mas naquele tempo, para que um jovem escritor ingressasse no cenário literário, ele precisava ter o selo de um crítico dotado de autoridade. E talvez desses críticos dotados de autoridade, o que mais possuía esse emblema era o Álvaro Lins. De modo que, no meu caso pessoal, foi um artigo do Álvaro Lins, né, que realmente abriu para mim muitas avenidas, e depois se seguiram artigos do Antônio Cândido e do Sérgio Buarque de Holanda, né? De modo que estava aberto esse caminho que me levou até agora. E quanto ao caso particular deste livro, do Vento do Mar, quer dizer, é um livro que, em primeiro lugar, que reflete a minha fidelidade à minha terra natal, a Maceió, que, segundo alguns críticos, eu transformei numa cidade mítica, né? Uma cidade inexistente, uma cidade literária, né? E também o meu sentimento de berço, de origem, de procedência, do sangue memorial, né? Que vibra muito em mim, etc., né? De modo que... E é o livro do meu convívio literário, né? Porque como um jovem escritor tinha uma certa notoriedade, muitas portas se abriam para ele. De modo que eu tive a fortuna de, aos 20 anos, conviver com escritores como Graciliano Ramos, com quem eu almoçava todos os sábados e domingos, e ele era uma pessoa muito reservada, muito fechada. Ainda hoje, quer dizer, este mistério está explicado, porque quando eu tinha 14 anos, eu me considerava o maior crítico literário de Alagoas. E então, eu escrevi um artigo sobre vidas secas, né? E
me esqueci, etc. Né? De modo que quando eu cheguei ao Rio, que foi visitar Graciliano Ramos, porque a mulher dele, a Heloísa Ramos, era muito amiga de minha mãe, né? Ele, ao me receber, ele abriu uma gaveta e disse: quando eu saí da cadeia e publiquei Vidas Secas, só uma pessoa em Maceió se ocupou deste livro, um menino de 14 anos. Né? De modo que eu senti que com essa frase eu entrava no coração do velho Graciliano Ramos. Né? Era um coração duro, né? Era um coração muito duro, etc. Né? De modo que foi uma das grandes, realmente, revelações da minha vida e talvez até ele tenha influído em mim, na minha maneira de escrever, uma maneira em que eu, né, quer dizer, voltado para problemas estilísticos e gramaticais, etc. Né? Essas coisas todas. E também outras lições, a lição da fidelidade literária, né? Porque também era um Brasil muito pobre daquele tempo. Mas quer dizer que quem tinha carro naquela época era o Carlos Drummond de Andrade, que tinha o Chapa Branca, ele era o chefe de gabinete do ministro, e na verdade ele até era um ministro, porque ele é quem nomeou toda essa turma da esquerda que havia naquela época, como inspetor de ensino, técnico. O próprio Graciliano foi nomeado por ele. Graciliano foi nomeado, essas coisas, né? De modo que um Brasil diferente, que todos eram pobres, né? Quase todos viviam de bonde, moravam em casa alugada, a colaboração no jornal tinha muita importância naquele tempo. O Rio de Janeiro era cheio de jornais com suplementos literários, de modo que, para mim, vindo da província, não foi difícil. Eu me mantia com artigos de jornal, 2 ou 3 ou 4, né? Cada um 100 cruzeiros, 100 reais, que eu não sabia naquela época, e dava para fazer, enquanto eu estudava direito, etc. Depois eu ingressei no jornalismo. Né? Mas o escritor brasileiro era pobre, devotado à literatura, acreditava na literatura, né? De modo que era o Brasil, era uma verdadeira república das letras. Né? Há um fato que você narra no livro que me chamou muito a atenção, pelo menos não sabia disso, que é um encontro que você teve com Getúlio Vargas. Ah, é verdade. E disseram a ele vai para a França e disse: volte mais brasileiro da França, e você acabou cumprindo a profecia dele. Porque, né, uma certa época, né, eu tive uma oportunidade de ir para a França, juntamente com a minha mulher. Nesse tempo eu estava... Foi em 53, né? E então, naquele tempo era possível você levar para... Quer dizer, para certas viagens culturais, etc., o seu ordenado, o seu... coisa. De modo que eu era redator do IPASE, então levei isso, minha mulher também era funcionária da prefeitura, então fomos em Paris durante 2 anos, foi uma ocasião em que eu me aprimorei muito no francês. Quer dizer, o plano inicial era o Cassiano Ricardo me levar, mas era o Brasil do PTB naquela época, ele não conseguiu, de modo que eu fui às minhas custas, voltei às minhas custas. Mas tinha no escritório comercial onde ele era diretor, eu tinha uma ajuda, etc. Mas eu levava em Paris uma vida de estudante. Mas aconteceu que antes de partir, houve, parece que o 50º do José Olímpio, uma festa lá na livraria. E o Getúlio, né, que era um dos editados da casa, né, como eu, editado pela Zé Olímpio, né, foi presente, e então o Cassiano me apresentou ao Getúlio. E, para a surpresa de todo mundo que estava ali presente, né, o Getúlio começou a conversar comigo. Deve ter conversado uns 5 minutos. Perguntou de onde eu era, perguntou o que eu era. Eu disse que era poeta, mas ele disse que realmente não conhecia a minha poesia. Perguntou como era a minha poesia e disse que me conhecia só do Correio da Manhã como cronista dominical, que nesse tempo ele era... E então perguntou como é a minha poesia, né, e... perguntou se era uma poesia assemelhada à dos gaúchos como Augusto Meyer e o Vargas Neto, né, uma poesia regional. Eu disse que não, mas de qualquer maneira, quando eu me despedi, né, que havia muito puxa-saco em torno, querendo conversar também, ele então disse: seja feliz assim em Paris e volte mais brasileiro. Um negócio impressionante. E eu tenho a impressão que eu voltei mais brasileiro. Voltei até alagoano e marcelense, né? Porque naquele tempo a minha poesia era muito preocupada, muito cosmopolita, muito universalista, etc., né? De modo que pode ser até uma remota influência, né? Ninguém sabe, né?
Mas, de qualquer maneira, hoje eu me considero um dos escritores brasileiros mais brasileiros. Pois é, essa transição fica muito clara no livro, né? Da convivência com essas pessoas. Exato. Essa convivência dos críticos, quer dizer, os críticos na época tinham uma outra formação, uma outra feição. Era o que hoje, depois do advento do neocriticismo, da crítica de universidade, porque houve um deslocamento da crítica de rodapé de jornal para a crítica de universidade. Na verdade, de modo que os críticos de jornais foram desaparecendo, né? Hoje, o último a desaparecer foi o Wilson Martins. Né? Hoje não há mais o crítico de jornal para consagrar um escritor. Ele tem que procurar outros caminhos. Né? E também a própria literatura mudou muito, porque a literatura hoje se deslocou para a área eletrônica. Os escritores se tornaram até figuras virtuais. Né? O poeta, hoje não existe mais. O livro é quase um livro de poesia, é um suporte, com 1000 exemplares, num país de 200 milhões de habitantes. De modo que a notoriedade de um poeta se faz pela televisão, pela internet, no exterior, pelos festivais de poesia, pelos blogs, né? É um outro mundo. Eu, como um escritor de 88 anos, eu sinto que eu estou vivendo um momento de transição, de crítica, de deslocamento da linguagem literária para uma espécie de linguagem eletrônica, né? Quer dizer, se eu, por exemplo, surgisse agora e tivesse 20 anos, eu não saberia que caminho seguir. Porque, inclusive, hoje você nota que os poetas mais conhecidos são poetas de 70, 80 anos. No Brasil não há figura do jovem poeta, aquilo que o Bonde Bandeira uma vez até, a respeito de um certo poeta alagoano, disse o jovem eminente, não, o eminente, o jovem iminente grande poeta, iminente. Então você diz uma notinha, atenção, revisor, é iminente, não é eminente. Né? De modo que hoje realmente você não conhece, quer dizer, os jovens poetas, que eu presumo que existem dezenas ou centenas de jovens poetas talentosos, não têm veículo. Né? Você não pode entrevistá-lo, que o Senado não